dia, boa tarde, boa noite, gente linda da Academia da Mente. Boa quinta-feira. Vamos lá finalizar nossa semana aqui, né? Não vamos mais até sexta, estamos com nossos vídeos só terças e quintas a partir dessa semana, mas ainda assim explicando lá todos os exercícios da nossa apostila, batendo um breve papo sobre o nosso tema, porque a gente também tem batido papo aqui nessa sala. Então se vocês quiserem vir para um ambiente aqui estimulante, onde a gente pode jogar, entre em contato aí, vamos agendar nossas aulas. A gente já está com turmas de vacinados. Nossa apostila dessa semana está falando sobre os 6 chapéus de pensamento. Nesse mês, além dessa apostila, teremos mais 3. Então esse vai ser o papo que a gente vai colocar aí durante esse mês. É interessante que no fim do mês, provavelmente, a gente já vai ter todos os chapéus aí dessa dinâmica memorizados, vamos saber como usar cada um. Lá na terça a gente começou a falar sobre o autor dessa proposta, né, o Edward de Bono, que é um psicólogo que há bastante tempo já fala sobre treinamento cognitivo, que é o que a gente faz aqui, né? Tentar melhorar nossas capacidades para melhor resolver nossos problemas, tomar melhores decisões na hora da pressão, ali na hora da decisão rápida. Lembra quando a gente falou lá da inteligência prática, né, do exemplo dos meninos e do leão ali? Tomar a decisão correta é um tema aí entre as pessoas que estudam o pensamento. A melhor decisão a ser tomada num momento de tensão, de pavor. O Edward de Bono propõe essa dinâmica aí dos 6 chapéus, pessoal, que a gente pegue 6 tipos de pensamentos diferentes e distribua esses 6 chapéus aí, e ao invés de ficar numa dinâmica ali, cada um defendendo um ponto de vista e defendendo algo que entende como a única realidade tangível. Ao invés disso, caminhamos juntos, pensando com modos de pensamento diferentes. Então, ora a gente vai assumir um pensamento neutro, visando só os dados frios. Por exemplo, ao invés de ficar discutindo aí na vacina, é bom ou é ruim, a gente vai botar o chapéu neutro ali e vai pensar quais são os números, quantas pessoas de fato tiveram problema ao tomar a vacina. A gente vai pensar nos números frios ali. Em outro momento, a gente pode até assumir o pensamento pessimista, que vai ser um outro chapéu que ele vai propor, e aí a gente vai falar, mas e se as pessoas que tiveram problemas não relataram e aí elas não foram votadas? Esse e se pessimista só vai entrar outra hora, é a proposta dele. Porque numa dinâmica de grupo, muitas vezes um só fica com um pensamento e fica tudo no e se negativo, o outro só fica com o outro e entra numa disputa quase que ideológica ali, ao invés de tentar entrar num acordo. Nas outras 3 apostilas que teremos nesse mês, em cada uma vamos falar mais especificamente sobre 2 chapéus. Para essa semana a gente nem precisa entender muito bem qual é cada chapéu, qual é cada tipo, mas basta que a gente entenda que a dinâmica dos 6 chapéus funciona dessa maneira. Temos 6 tipos de pensamentos ali colocados, e a cada chapéu que a gente colocar, a gente vai mudar o nosso tipo de pensamento. A gente vinha falando sobre como a empatia, para encontrar o equilíbrio ali na melhor jogada, é um exercício mental, né? Colocar outros chapéus de pensamento também é um exercício mental, é tentar ver por outro ponto de vista, além daquele que a gente assume inicialmente, ou que a gente assume pelo consenso. Para agora, vamos seguir nossos exercícios lá na página 4 para finalizar o que ficou dessa semana. Lá no topo está o História, pessoal. Exercício de criatividade, bem interessante. A gente começa uma história ali que está falando, hoje parecia um dia como outro qualquer. Ao acordar, me levantei, tomei um banho, fui para a Academia da Mente. E a gente vai contando uma história. Em certo momento a gente para ela com 3 pontos, reticências. O que a gente quer é que vocês continuem essa história criativamente, né, individual, usando as palavras que a gente propõe ali. Então a gente não está falando como tem que terminar a história. A gente só está falando que vocês precisam usar aquelas palavras, nem precisa ser naquela ordem, basta que use todas. Usei, dou um risquinho, e aí quero que vocês compartilhem depois nos comentários aqui, para a gente poder ver as histórias uns dos outros, para ver como cada um foi para um lado. Desenvolvam aí esse bom pensamento. Embaixo vem o exercício promoção, pessoal. Exercício que parece mais fácil do que ele é de fato. Temos que ler com bastante atenção para não escorregar. Diz assim, um conjunto com chapéu e guarda-chuva custa R$22. Beleza. O chapéu vale R$20 a mais do que o guarda-chuva. Quanto custa apenas o chapéu? Bom, se os dois valem 22 e o chapéu vale R$20 a mais, parece que o chapéu vale 20 e o guarda-chuva vale 2. Só que R$20 a mais do que 2, na verdade não é 20. Então a gente tem que pensar nisso. Respondam aí no sabadão, a gente coloca a correção.
vamos para baixo. O memorize que está ali, a gente já entendeu, né? Temos lá os valores lá na página número 2, que a gente falou na segunda-feira, né? Memorizamos quanto que valia cada pessoa. Pô, lembra daquela moça com cabelo laranja valendo 7? A gente vai lá, vai botar os números, vai fazer as contas. Para finalizar, a gente tem meu exercício preferido dessa apostila, chamado Ramal Deodoro. Um exercício de memória. Não quer dizer que todo mundo tem que lembrar. Tem muita gente que não pegou tanto trem aí durante a vida e talvez não vá lembrar. Tem muita gente que pegou quando nem tinham algumas estações aí. Então, a ideia é só fazer um esforço de memória. Se tiver muito difícil, até consulta. Pergunta para alguém que pega sempre o trem, vê se ela lembra. Temos ali, ó, colocados no Ramal Deodoro, um dos mais famosos da nossa Supervia, quase todas as estações, mas entre elas tem alguns espaços em branco. Então a gente precisa lembrar. Vindo lá da central, ó, vem Praça da Bandeira, São Cristóvão. Depois de São Cristóvão, vem o quê? Aí vocês lembram, né? Falamos há pouco tempo até o bairro aí. Depois, Mangueira, e aí a gente vai colocando lá nos espaços vazios quem a gente lembra que falta. Então nessa semana são esses nossos exercícios, capacidades variadas aí, ampliando nossas ideias aí sobre pensamento. Continuem se cuidando. Estamos aqui para qualquer coisa. Grande beijo. Até sábado com a nossa correção.